Glória a Deus. Vamos para cá. Amém, amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, família Semear. Isso. Amados, a gente fica ouvindo o louvor, aí eu fico procurando uma cumplicidade, né? Era com a Melissa antes, agora com o Gabriel aqui. Eu não combino nada, não peço nada e deixo as coisas acontecerem. E ele já usou alguma coisa que eu falei, que eu vou falar, que eu preciso, que está aqui, mas a última música falou tudo, não falou? Preciso. Quem não precisa, ergue a mão. Deixa eu ver, vou até pôr assim que é para enxergar. Quem não precisa dele? Amém? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos dele. Ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele é poderoso, benevolente, ele é misericordioso, bondoso, paciente, longânimo. Nós vamos ficar a noite inteira traçando adjetivos para dizer que ele é bom o tempo todo ele é bom, amém? Bom, antes de você sentar, eu preciso complementar aqui que a minha esposa esqueceu de falar que dia 27 vai ter lá o brechó e tudo mais. Aí ela pediu para vocês levarem sapato, roupa, blusa. Olha, tem gente que tem 2 carros na garagem, um está empoeirando, pode trazer, tá? Bicicleta, tem 3 bicicletas em casa, sabe? Traz uma para cá, né? Moto, tem gente que tem 2 motos, uma está empoeirando. Vamos levar para o brechó, nós vamos vender lá tudo. Amém? O Renato já olhou para mim aqui branco, essa bicicleta do rapaz custa uns 30 mil reais, lá para misericórdia. Opa, como? Tem o que? Aonde? São Dimas? Fica onde isso? Misericórdia, tá amarrado, irmão. Não sabe brincar, devolve a bola, cara. Que é isso? É louco? Amém. Cutuca o seu irmão, para a gente não perder o costume, cutuca o seu irmão e diz assim para ele: que bom que você confirmou a sua presença. Que bom que você aceitou o convite. Diz assim para ele: Deus vai falar com você hoje. Amém. Galera que está nos assistindo, obrigado também porque vocês aceitaram o convite, porque vocês confirmaram a presença de vocês conosco aí pela internet, pela live, né? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês. Mas dá um like, faz um comentário, compartilha, isso ajuda a gente a divulgar a palavra do reino. Amém? Você pode aplaudir novamente a esse Deus maravilhoso? Eu vou brincar. Amém, amém. Podem sentar. Amados, o que o meu telefone tocou, o pessoal estava preocupado com o que tem de comer. Não, eu vou confirmar aí, mas tem comida? Eu falei, misericórdia. Pessoal, só porque vê assim, confirmar a presença já associou com boca livre. Pô, tá certo que é crente, mas poxa. Que eu ia dar bolo salgado, eu ia comprar um monte de bolo salgado da Solange e distribuir para a galera aqui. E também, ela também não, tá? Quem encomendou vai pagar, bonitinho, né? Que bom que você confirmou sua presença. É muito lindo isso, saber. Aí, esse insight me veio umas 2 semanas atrás. Eu estava assistindo não lembro
qual a coisa que eu estava vendo, e o cara falou um negócio e, puf, isso pintou em mim. Lembra que eu te falei que eu tinha uma palavra preparada, mas aí o Senhor me deu a outra para domingo. Eu guardei essa aqui, falei, vou deixar para o dia certo, e hoje, aprove, olha só que chique, né? Aprove que eu trouxesse essa palavra. E diz uma coisa para mim: quantos de vocês já receberam esse tipo de convite? A pessoa vai e fala para você: olha, eu vou fazer uma festa, vai acontecer isso assim, assim, assado, mas você tem que confirmar sua presença. Amém? Provavelmente a pessoa que pede a confirmação da sua presença pode ser para considerar a quantidade de pessoas, para providenciar a quantidade de comida, não sei, ou também pensando na quantidade de presentes, pode ser também, né? Não é verdade? Você vai confirmar a presença, que você vai na festa, provavelmente a gente vai dizer, bom, tem 35 pessoas confirmadas, 35 presentes garantidos, não é mais ou menos isso? Mas é assim, quando surge um convite na nossa vida e a pessoa pede para você confirmar a presença, qual é a intenção, né, do anfitrião? Qual é a intenção que o anfitrião tem? Qual é o desejo no coração dele? É saber com quantas pessoas ele vai contar na festa dele, no convite que ele fez. Ele quer saber, porque é assim que a gente faz. Nós fazemos aqui a nossa festa de fim de ano, o nosso passagem de ano, e todo ano nós falamos assim, dê seu nome para a pastora Clemilda, confirme a sua presença com a pastora Clemilda. Por quê? Para a gente saber quanto mais de água a gente vai pôr no feijão, não é certo? Com quanto mais gente, mais água, menos gente, menos água e tal. Mas por quê? Para que a gente saiba quantos estarão, porque a gente vai alugar cadeira, a gente aluga mesa, a gente aluga toalhas. Então, tem 30 nomes, eu não vou alugar lugar para 60, 70 pessoas, eu tenho 30. E o que tem acontecido? O pessoal confirma 70, vem 80, tem comida para 100, ainda sobra um pouco para... Deus tem multiplicado. Amém? Deus tem provido, e nós vemos isso. Mas aqui, no nosso caso, eu achei muito interessante isso, porque quando você vai numa festa do mundo, quando você vai em qualquer lugar, e que você tem que confirmar presença, você pega e confirma. Ou você vai, ou você não vai. Você tem as duas opções para você escolher. Você vai fazer a sua decisão. De repente dá para você ir, de repente não dá para você ir, mas você tem que falar para a pessoa: olha, eu não posso ir. Ele vai tirar você do hall de convidados. Amém até aqui? Onde é que nós vamos chegar? Quanta desculpa nós já demos, né, para convites que foram feitos. Às vezes você dá uma desculpa, porque às vezes você não tem, naquele momento, talvez até condições financeiras para dar um bom presente, ou para dar alguma coisa. Às vezes, sei lá, acontece, nas nossas vidas é assim, a gente dá desculpa por alguma coisa que vai te atrapalhar, não dá para você ir, não dá para você fazer. Mas nós vamos entender que tem um convite que é feito, que nós não podemos dar desculpa. Tem um convite que é feito, que nós não podemos escapar, como diz assim, pela tangência, né? Escapar pela tangente. E você confirmar a presença nesse convite, eu acho que seria a decisão mais acertada da sua vida. Amém? Para que a gente possa começar a entender onde eu quero chegar, eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 14. Lucas 14, do 15 ao 24.
Amém? Lucas 14, do 15 ao 24. Amém? Diz assim a palavra: e ouvindo isso, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado, ou recusado, né? Eu recuso ir no jantar. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelo caminho e há atalhos e força-os a entrar, para que minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Um banquete sendo servido, várias pessoas, vamos dizer, influentes, né, de posição, e cada um foi dando uma desculpa. Dá para fazer uma palavra só sobre o tipo de desculpa que cada um deles deu ali, porque cada desculpa daquela ali não tem nada a ver, tipo a pessoa, né, comprar um boi e dizer que vai experimentar o boi depois que comprou. Ninguém compra sem experimentar. Isso é só uma das ideias, mas não é isso que nós queremos. Eu quero que vocês entendam que muitas pessoas foram convidadas, mas eles recusaram o banquete. E por recusarem esse banquete, o anfitrião, o Senhor, mandou que o servo fosse para a rua buscar todo mundo que ele encontrasse para encher a casa dele. E afirmou: nenhum daqueles que eu convidei provará dessa ceia. Amém? Acho que alguém já está pegando onde eu vou chegar. Eu acho que alguém já está começando a mastigar a mesma ideia que eu mastiguei. Pessoas recusaram o convite, não confirmaram a sua presença, não estiveram no banquete. E nós podemos também começar a resistir, nós podemos demorar a entender o convite de Deus. Às vezes nós não conseguimos entender de imediato. A própria palavra é clara no dizer que existem traves nos olhos que impedem que você consiga ver muita coisa. E é necessário que o Espírito Santo entre em você e ele te convença. Aí você começa a ter noção do que você fazia de errado, e aí a partir desse momento você passa a ter uma comunhão maior com Deus e vai crescer espiritualmente. Amém até aqui? Quais são as desculpinhas que nós produzimos? Eu tenho compromisso profissional, eu tenho responsabilidades familiares, olha, eu tenho as minhas necessidades financeiras. Então a gente sempre encontra uma desculpa para não estar, ou não vir, ou fazer alguma coisa com que faça de que você não esteja na presença do Senhor, com que faça com que você não venha à casa do Senhor, e faz com que você não esteja, às vezes, lá adorando quem você precisava adorar. Mas nós vimos na palavra que todos aqueles que recusaram
não iriam provar da ceia que aquele Senhor tinha preparado. Está começando a entender? Nós temos um futuro garantido, amém? Nós temos uma certeza garantida, amém? O Senhor Jesus está voltando, amém? É uma verdade, vamos brincar, verdadeira. O Senhor Jesus está voltando. E o que vai acontecer quando Ele voltar? Ressalvado todas as teorias que todo mundo tem, teremos a tribulação, passaremos ou não, subiremos antes, depois, não sei, mas o importante é o seguinte: Jesus está voltando e a igreja será, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Amém? É uma verdade, não vamos conseguir fugir dela. O Senhor está voltando e nós temos que estar preparados para o dia que Ele vai voltar. José Fernando, você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Mas como não sabe? Irmão Carlos, você sabe? Ninguém sabe. E por ninguém saber, e por não sabermos, nós temos que estar preparados. Amém? O que é estar preparado? Além de eu confirmar a minha presença no banquete. Que banquete? Se o Senhor Jesus está às portas, se o Senhor Jesus está vindo, e a igreja será arrebatada, o que vai acontecer com a igreja e o Senhor? As bodas. Nós iremos comer com o Senhor, amém? Mas o seu convite está confirmado nessa bodas? O seu convite foi confirmado para você estar nesse banquete com o Senhor? Aí está a minha pergunta, ou não é nem pergunta, né? É a afirmação: confirmar presença. Eu tenho que confirmar a minha presença no banquete da bodas do Cordeiro. Amém? Entenderam por que eu botei confirmar presença? Porque vai acontecer uma bodas e eu tenho que estar lá. Eu quero estar lá. E eu espero que todos vocês queiram e estejam lá também, amém? Eu só preciso confirmar a minha presença. Mas como é que eu vou fazer? Como? Como é que eu vou confirmar para o Senhor? Eu vou, tá? E aí? Os que estavam aqui ontem viram o Isaac falando. Quem estava domingo passado viu eu falando. E nós só estamos repetindo na tecla. Como é que eu vou fazer para eu poder subir? Como é que eu tenho que fazer? Qual é o meu comportamento? Eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho que confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém até aqui? E viver uma vida de santidade. E aí, o que é santidade? O que é ser santo? É ser separado. Como a minha esposa falou. Como é que eu vou tirar o jovem de dentro do shopping? Daqueles atrativos todos que tem lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ou seja, eu vou ensinar os princípios para eles pequenos, para que eles possam crescer vendo não só o nosso comportamento de estar, viver na igreja,
para que eles também desejem a mesma coisa, e depois de grande, eles querem estar conosco aqui, ao invés de querer estar lá. Então, isso, não estar lá, mas estar aqui, é estar separado, e isso é estar tentando você viver a sua vida de santidade, porque a salvação, ela é individual. Eu não consigo levar a Kete, não consigo levar a Mariana, não consigo arrastar o Zé Paulo, não tem jeito, é ele que vai ter que decidir, elas que vão ter que decidir. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação, então eu tenho que viver de modo condigno, de formas a que eu possa ter a minha salvação garantida. Consequentemente, eu vou estar na bodas do Cordeiro. É uma confirmação da minha presença lá com o Senhor, uma vida de santidade. O que a palavra nos diz? Fugir da aparência. Então o que eu tenho que fazer? Procurar não andar por onde as coisas. Salmo 1, vamos lá bater o Salmo 1 de novo, né, irmão Carlos? Não me assentar na roda dos escarnecedores, não procurar locais que poderiam me atrair. Sabe aquela coisa, o gatilho que você tem, que faz você errar? Você não pode se caminhar naquele mesmo local por onde você passou antigamente. A palavra conversão é você mudar de direção. Como diz o Semear 180, você tem que ficar na contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E se eu confirmar a minha presença no mundo, eu perco a minha presença no banquete, na bodas do Cordeiro. Amém? Você está entendendo? Onde você deseja confirmar a sua presença? Onde você deseja estar no futuro? Porque a palavra em Mateus 25 diz assim, que ninguém sabe a hora que ele virá, não tem jeito. Lembra na parábola das virgens? Porque ele vai chegar de uma hora para outra, e a sua lamparina está acesa, e você tem azeite para colocar na sua lamparina, se aquele azeite seu acabar, ou você está como as virgens que não tinham azeite de reserva, e nem queimando na lamparina. O que aconteceu quando o Senhor chegou, quando o esposo chegou? Não conheço vocês. Não conheço vocês. Ah, mas nós estamos falando, Beltrano, não conheço vocês. Vocês não estavam aqui na hora que eu cheguei. Aparta-te de mim. Gente, ir para o lago de fogo e enxofre não deve ser bom. Não deve ser bom. Deve ser algo terrível. Tanto que eu sempre falo aqui, a única forma que Satanás tem para te arrastar, para te enredar, para te engodar, para te ludibriar, é fazer com que aqui o pecado seja bonito, gostoso. Porque depois que você cai, como diria como é que é? Tchau, tchau, pardal, né? Depois que você cai, acabou. Para você se levantar, só se você tiver muita força de vontade, e se apresentar ao Senhor, e novamente se arrepender dos seus pecados, buscar uma vida de santidade. Porque senão, o teu convite para você ser confirmado nas bodas do Cordeiro, não vai ter. E a palavra diz que aqueles que se recusaram a estar nas bodas, no banquete, não entraram, e o Senhor chamou outros. Você está entendendo? De repente, se você fica protelando muito tempo para confirmar a sua presença no reino de Deus, e não confirma, e fica enrolando, o Senhor vai colocar outros no seu lugar. O Senhor pode colocar outro no seu lugar, porque Ele vai dizer assim, Ele não quer ceiar comigo, então Ele não vai aproveitar nada do que eu preparei para Ele. Você está acompanhando isso comigo? Confirmar presença no mundo ou no reino de Deus? Onde você quer confirmar a sua presença? Nós estamos brincando. Eu acho que nós estamos brincando de ser igreja, brincando de ser cristão,
Porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo de uma forma assustadora. O que nós temos visto por aí é de deixar a gente de cabelo em pé. O pouco que eu tenho, mas está ficando em pé de vez em quando. Até que tem bastante agora, né, amor? Mas olha só, qual é a sua decisão? O que você tem pensado? Não, vou confirmar no gordo. Top, né? Sabe o que acontece? É que nós temos o doce hábito, né, de achar que, como nós somos seres humanos, o Senhor nos ama, e a palavra diz que Ele vai nos perdoar até no último momento de fôlego de vida. Não é isso que está escrito? Você pode se arrepender até o último momento de fôlego de vida, não pode? Amém? Aí você acha assim, não, vou curtir todas, porque se por acaso acontecer alguma coisa, alguma tragédia, eu me arrependo e ainda vou para o céu. E se acontece, não dá tempo de você se arrepender? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Pode acontecer do Senhor te recolher antes de você pedir perdão. Pode acontecer do Senhor te levar, você ser ceifado, antes de você se apresentar e falar, olha, eu quero confirmar minha presença na bodas do Cordeiro, eu quero a minha presença confirmada lá, Pai, eu quero ceiar com o Senhor. E aí, como é que você vai fazer? Como? É por isso que nós temos que estar a cada instante da nossa vida na presença, na santidade, buscando enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que você vai tentar e não vai conseguir, aí será tarde demais. Por quê? Porque você resolveu confirmar a sua presença no lado errado. Estão acompanhando comigo? Estão entendendo? Nós temos que aprender que nós temos que viver uma vida na palavra, nós temos que viver uma vida de santidade, nós temos que viver uma vida regada pelo que está escrito aqui, não porque eu quero aqui, é porque o que está escrito aqui é que vai me trazer vida eterna. Essa é a bênção que você tem, a vida eterna. Mas você tem que confirmar a sua presença no reino dos céus. E eu só consigo isso se eu estiver na presença desse Deus maravilhoso, se eu estiver com Jesus no meu coração, o Espírito Santo habitando em mim, fazendo as coisas certas. Muitas outras coisas que a gente faz ajuda, boas obras, trabalhar, fazer isso, aquilo, pregar, amém, mas você tem que ter uma vida de santidade, porque a palavra também diz que virão falsos profetas, que virão falsos pastores, que a fé de muitos esfriará, muitos se apostatarão, e nós já estamos vendo coisas absurdas acontecendo, pessoas falando umas balbúrdias aí, que dá medo. Mas e você? Qual é o desejo do seu coração? Você foi convidado para uma festa no reino dos céus. O que você vai decidir hoje? Vai confirmar presença ou vai dar uma desculpa para uma próxima oportunidade? Outra coisa que eu achei bacana, eu falei, poxa, quando nós falamos em confirmar presença, e se nós vamos começar a ler isso aqui de fundo, de ponta a ponta, você começa a descobrir uma série de coisas.
Nós estávamos vendo, e ela falou, trouxe uma palavra sobre o que Abraão fez. Abrão, né? Na realidade ainda era Abrão, que o Senhor prometeu para ele: sai da tua tenda e olha para o céu, e vê se você consegue contar as estrelas. Só que quando você lê a Bíblia, você vê que era de dia. Só depois, mais lá para baixo, alguns versículos mais abaixo, é que diz que ao entardecer, ele adormeceu e o Senhor passou como uma língua de fogo entre a parte de carne para fazer o selo, né, com ele. Como ele conseguiu ver as estrelas? De dia. Tinha sol, tinha dia, era dia. Pela fé. Pela fé. É isso que nós temos que ter. Pela fé nós temos que viver. Porque nós vivemos pelo que cremos e não pelo que... Amém? Então qual é a minha crença? Que o Senhor morreu por mim, pagou os meus pecados, me resgatou do inferno, e eu tenho que ser grato a Ele e viver com Ele na presença dEle, amém? Mas eu não ouvi, não vi sofrimento, não senti nada, não estava lá, não tenho foto, não tem vídeo, não tem TikTok, não tem nada mostrando o que Ele sofreu. Temos imaginação de filmes que assistimos e do que lemos. Sabemos que Ele sofreu muito, que Ele pagou alto preço por nossa vida. E Ele disse: está tudo pago, está tudo pago. O que eu tenho feito por isso? Como que eu vou fazer? Confirmar presença, amém? Só que aí, eu pensei, falei, mas eu preciso de alguma coisa forte. Aí eu fui para Mateus 28, 20, não precisa abrir, eu vou pegar a parte B do versículo, amém? E a parte B do versículo diz assim: e eis que eu estou convosco. Quanto tempo? Todos os dias? Até quando? Até a... E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Você entendeu? Ele já confirmou a presença dele na sua vida até a eternidade. E você confirmou a presença sua na vida dele hoje? Ele já confirmou a presença. Quando eu bolei isso, eu fiquei pensando, falei, o que eu vou fazer? Aí está escrito lá na palavra: quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te chamava pelo nome. Você está entendendo? Você quer mais confirmação dele na tua vida do que isso? Pensa bem. Vamos falar de coisas longas? Ou pouca? 2023 anos para trás, amém? Não vamos muito longe não, 2023 anos. Jesus vai sofrer, vai ter o ministério, vai morrer, mas Deus já sabia o seu nome. Você está entendendo isso? Ele já te chamava pelo nome, Ele já sabia o que você ia fazer, o seu assentar e o seu levantar. Ele já tinha confirmado presença na sua vida há mais de 2000 anos. Ele já sabia que você ia nascer. E nós vamos confirmar presença na vida dele a partir de hoje. Vamos fazer com que ele saiba que nós o amamos e que nós vamos estar na bodas com ele. Estão entendendo isso comigo aqui?
Está acompanhando? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Aproveite a oportunidade que temos, não só de estarmos vivos, mas também de podermos escolher entre o certo e o errado ainda, porque ainda podemos buscar enquanto podemos achá-lo, nós podemos ainda invocá-lo e ele ainda pode nos ouvir. Você já pensou que triste no futuro, quando tudo acontecer, e a igreja for arrebatada, e infelizmente a quem ficar aqui, começar a gritar, Senhor, Senhor, quem viu o teatro ontem? Né? Acho que tem algum adolescente ainda? Tem, né? Quem viu o teatro ontem, as almas que foram para o inferno, tentaram de tudo quanto é jeito, mas eu fiz, eu fui, eu não assistia, eu não via, eu não estava no Discord, eu não estava não sei aonde, eu não tinha TikTok, o TikTok era do bem. Afasta-te de mim que eu não te conheço. Você já imaginou que coisa dura vai ser para aquela pessoa ouvir isso e ir para o inferno? Eu profetizo sobre a vida de vocês, que todos vocês estarão na boda do Cordeiro, amém? Amém? Posso ouvir um amém, bem amém? Isso! Para que eu possa preparar o arremate, eu estava olhando, Eu estava olhando uma coisa, não é como a gente pensa, mas quantos de nós aqui já fomos em casamentos? Eu como fotógrafo já fiz, eu vou falar milhares, né, porque eu fotografo há mais de 40 anos. Quem já foi nos casamentos? Amém? Vamos lá, casamentos seculares, tá bom? Quem que fica lá na frente? Quem? Ah, tá. O noivo fica lá na frente do casamento. Certo até aqui? Amém? Quem que o noivo está esperando? A noiva. Muito bem. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja? A igreja é a noiva? A noiva é a igreja? Tá. E quem é a igreja? Amém? Você entendeu? O noivo, o Senhor Jesus, o noivo, ele está aqui no altar, esperando a noiva, a igreja, amém? Essa noiva tem que confirmar presença nesse relacionamento, amém? Você está entendendo? Confirmar presença, você tem que confirmar a sua presença na presença do rei, estar ali com o seu noivo. A igreja tem que vir linda, adornada, imaculada e se apresentar ao noivo. Você tem que confirmar a sua presença para que o seu casamento possa acontecer e as bodas do Cordeiro possam ser realizadas e juntos comemorarmos com o Senhor lá em cima. Estão entendendo isso? É necessário que você confirme a sua presença no reino, que você seja a noiva, não vai abandonar o noivo no altar. Já vimos isso. Nossa, novela então, né, amor? Comum acontecer, a gente vê novelas aí que acontecem direto esses casos, né? Não, falando, a gente vê em novelas que acontecem esses casos direto. Novela é comum, porque é traição uma atrás da outra, uma coisa que não tem tamanho nessas novelas aí. Não vou nem falar da emissora, mas em toda novela acontece uma traição, acontece um abandono, acontece um desvio, e muitos casamentos são desfeitos no altar, porque a noiva abandona o noivo. E o que é pior, às vezes, abandona o noivo, porque confirmou a sua presença no mundo. Qual é a tua posição? Oi?
Minha esposa está falando aqui, geralmente abandona o noivo para ficar com o amante, né? Porque o amante é bonito, vai enrolar facinho e depois vai destruir a vida da pessoa. Aquilo que nós falamos, Satanás sabe que o inferno é feio, que é horrível, então para te ganhar, ele tem que fazer com que aqui seja bonito, agradável e gostoso. É a única forma que ele tem de te pegar, porque depois que ele te pegar, você é dele. Quem assistiu o teatro também viu isso ontem, né? Você é minha, você é meu. Não adianta, porque vai para o inferno. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso comigo? Em que lugar você quer confirmar a sua presença? Você quer confirmar a presença no reino, na bodas do Cordeiro, como noiva adornada que vem encontrar o noivo? Ou você quer simplesmente o mundo e as coisas que ele te oferece? Essa é a hora de você começar a pensar. Essa é a hora que você tem que fazer para poder colocar o seu coração em ordem, para fazer com que as coisas fluam de forma natural e você entenda que o que está certo é você viver na presença do Senhor. Uma vida de santidade, uma vida separada. Mas para eu ser santo, para eu poder viver uma vida de trabalhar no reino, eu tenho que abandonar as minhas coisas de fora? Não, não tem. Você vai, conciliar, porque nós conseguimos. Gente, hoje eu estou aposentado, mas eu já trabalhei por 38 anos e 7 meses, e estou há 20 anos no ministério, e nós sempre trabalhamos fora e sempre trabalhamos na igreja, e eu sei que a Josi trabalha também, Reginaldo trabalha também, Kete trabalha, todos nós aqui trabalhamos, com exceção das crianças, dos adolescentes, todos nós trabalhamos em algum lugar e trabalhamos também na igreja, amém? Então está provado que eu não preciso abandonar as minhas vidas social para eu estar na igreja. Eu posso estar na igreja e ter uma vida, eu só tenho que fazer com que ela seja conciliada, remir o tempo, como diz o apóstolo Paulo, e ao remir o tempo eu consigo fazer com que todas as coisas sejam trabalhadas, porque não existe outra coisa mais interessante do que você fazer a vontade de Deus. E por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e o Senhor nunca te dará nada que você não possa suportar, e o Senhor não te dará nada que te fará sofrer, porque Ele é um Deus de amor. As decisões estão sempre aqui em nós. Eu opto, eu quero o mal ou eu quero o bem? Eu quero confirmar a minha presença no mundo ou confirmar a minha presença com o Senhor? E ceiar a bodas do Cordeiro. Não quero que outra pessoa entre no meu lugar, eu quero estar lá. Amém? E em nome de Jesus, com todos vocês juntos.